Como não houve audiência pública na CCJ, tive a preocupação e fiz uma audiência pública na segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos. Lá estavam representantes, principalmente, claro, da comunidade negra de todo o país. E lá, senhor presidente, por unanimidade, todos se manifestaram que a PEC número 9 seria um retrocesso se votado nesse momento devido às circunstâncias, mas que entendiam que o debate poderia ser feito. E por isso aqui, na minha primeira fala, eu fiz o apelo para que essa PEC fosse mais bem debatida antes da votação. Infelizmente, não foi possível, pelo resultado da votação no plenário, então farei aqui uma fala que representa a visão do que eu percebi da comunidade negra desse país, que se sentia contemplada com o texto original, fruto de um trabalho feito junto ao Tribunal Eleitoral e ao próprio Supremo. Vamos aqui numa pequena análise, presidente. A votação da PEC 9, na visão do movimento negro brasileiro, significa um retrocesso em relação a todas as conquistas normativas que aprovamos aqui no Congresso. Eu diria principalmente no Senado. Presidente, foi aqui no Senado que nós aprovamos a versão do Estatuto da Igualdade Racial de nossa autoria. Foi aqui no Senado que aprovamos a Lei da História, Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Foi aqui no Senado que nós aprovamos a Convenção Interamericana contra o Racismo. Foi aqui no Senado que nós aprovamos as leis de cotas nas universidades e nos institutos federais, e também nos concursos públicos. Foi aqui no Senado que nós aprovamos a tipificação do crime de injúria racial como crime de racismo. Aprovamos a matéria que trata também da abordagem dos agentes de segurança pública e privadas. O Senado aprovou todas essas matérias. Foi aqui no Senado que apresentamos, eu fui autor ou relator, não importa, o reconhecimento de João Cândido como herói da pátria. Foi aqui no Senado que aprovamos o feriado nacional de Zumbi e da consciência negra em 20 de novembro. Enfim, foram, eu poderia dizer, dezenas de matérias, presidente, e principalmente durante a sua gestão na presidência dessa casa. Eu agradeço de antemão a todos os senadores e senadoras. Sempre estivemos juntos, sempre eu contei com o apoio, a defesa, o voto de senadores de diversas matrizes, ou matizes, né? Teve senadores que votaram contra, mas participaram do debate, colaboraram para dar o quórum e a matéria foi aprovada. A PEC sendo votada, a PEC votada na CCJ e hoje no plenário, não seguindo o rito regimental, que eu gostaria muito, de um interstício de 5 dias, não permitiu um debate mais cuidadoso diante do próprio parlamento, que tantas matérias votou atendendo às demandas da comunidade negra e dos movimentos sociais. Todos nós sabemos que a vida de todos nós, pretos, pardos, brancos, indígenas, mulheres, migrantes, imigrantes, toda a sociedade passa pelo Congresso Nacional e, eu diria, principalmente pelo Senado. Antes da consulta provocada pelos movimentos negros brasileiros e das decisões do Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal, antes da consulta dada que criou essa norma, o número de negros e negras no parlamento era mínimo, presidente, inclusive no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. A prova disso, eu vou dar aqui 2 exemplos, é o resultado das últimas eleições no país, onde a Câmara Federal elegeu 135 parlamentares negros, pretos e pardos.
hoje na Câmara Federal, temos uma bancada negra, tendo como coordenador geral o deputado Damião Feliciano, como vice-coordenadora a deputada Thalíria Petroni e vice-coordenadora a deputada Benedita da Silva, e aí uma das vice também, deputada Silvia Cristina, que coordenam 122 deputados e deputadas federais que autodeclararam pretos ou pardos. Agora, senhor presidente, rapidamente, eu volto ao meu Rio Grande do Sul. Antes dessa norma aprovada pelo Supremo e pela Justiça Eleitoral, no meu Rio Grande não existia praticamente deputados, um ou outro, deputados estaduais ou federais. Depois dessa aprovação, que o Congresso aqui ajudou no encaminhamento, no meu Rio Grande do Sul, eu posso dizer que elegemos 11 deputadas estaduais, 11 mulheres deputadas estaduais. E a bancada negra foi formada por Laura Cito, Bruna Rodrigues e Matheus Gomes. Todos nós sabemos que o cumprimento da destinação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário faz justiça social. Eu sempre defendi o fundo e não nego. Porque antes, para dar um exemplo para vocês, para chegar a uma Câmara de Vereadores, a Assembleia, deputado federal e senador, para os mais vulneráveis, mais pobres, era quase impossível. A minha primeira campanha eu fiz distribuindo papel de pão retalhado com o meu número para as pessoas saberem qual era o meu número. Porque não tinha tempo nem de TV e não tinha também dinheiro algum para fazer propaganda. Dois exemplos para mostrar a importância dessa lei. Senhor presidente, quando a gente fala que nos preocupa muito a votação dessa PEC, eu quero daqui e levantar duas preocupações. A campanha eleitoral começa amanhã. E nós vamos votar uma PEC hoje. O maior argumento que eu ouvi lá atrás, que não houve tempo para explicar direitinho para os partidos, enfim, nos estados, como se daria o processo de cotas, tempo de rádio, televisão, enfim. E por isso houve o atropelo que muitos não puderam cumprir a norma. É de se perguntar se uma emenda constitucional é aprovada hoje e a partir da meia-noite de hoje começa o processo eleitoral, nós teremos tempo para adequar a essa realidade todo um processo que vai iniciar a partir de amanhã? Senhor presidente, e agora iremos aprovar a PEC no dia de hoje e a campanha eleitoral começa amanhã de manhã. Eu acredito que nós devemos fortalecer a educação popular e, nesse caso, não está acontecendo. E todos nós sabemos que os movimentos sociais vão entrar na justiça e vai de novo, como a gente chama, o Congresso decide e a Justiça pode modificar essa PEC pela sua inconsistência. É importante lembrar, senhor presidente, que na história política do Brasil, por muito tempo, mulheres, negros, pobres e analfabetos nem sequer votavam. É inadmissível falarmos em plena democracia sem que a gente não olhe a maioria considerada invisível. Nós temos que contemplar a todos na sua diversidade. As ferramentas da política são também de transformação do nosso país. E a política é uma das grandes rodas promotoras dessa inclusão. Tenho ouvido manifestações na qual dizem que é difícil incluir mulheres e negros nos processos de disputa política dos partidos. Contudo, esse argumento já foi superado. Estimular, promover e garantir ações para essas candidaturas é fundamental.
Precisamos garantir incentivos permanentes para as candidaturas femininas e negras. E os princípios do fundo partidário e o fundo especial, que é o eleitoral, são importantíssimos, que visam garantir a integração desse e de outros grupos sociais na política brasileira. Uma das ações que os fundos podem e precisam promover é a segurança de candidaturas e de parlamentares. Infelizmente, o Brasil registrou 187 registros de violência contra lideranças políticas no primeiro semestre desse ano. O dado faz parte da CNN, com base nos relatórios produzidos pelo Observatório da Violência Política Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu estou indo para o finalmente já. Ressalto que as mulheres são 51% da população. A população negra corresponde a 54%. Termino dizendo, senhor presidente, que Nelson Mandela disse: só os homens livres podem negociar sua liberdade e a minha não pode ser separada. Palavra do Nelson Mandela que eu reafirmo nesse momento. E só digo, presidente, que Nelson Mandela, após 21 anos na prisão, renunciou à oferta de libertação do então presidente da África do Sul, porque ele disse: não, eu quero liberdade para todos, senão eu fico na prisão. E ele ficou na prisão. Então, o meu apelo aqui, senhor presidente, e que não deixa de ser uma declaração de voto, reconheço a importância desse Senado. Reconheço o carinho, o respeito que Vossa Excelência tem com a comunidade negra. Reconheço que Vossa Excelência disse que botaria em votação se assim o plenário decidisse. E assim o plenário decidiu. Vossa Excelência disse para mim, e eu quero aqui lhe elogiar, que ontem não seria votado. E não foi, de fato. Agora, o Colégio de Líderes, que é soberano, fez o processo que entendeu adequado, encaminhou o regulamento de urgência e a Casa votou. O apelo que eu faço nesse momento, se fosse possível, e tentei, e conversei com o relator, ele disse que não dá, eu vou dizer aquilo que eu estou resumindo. Vossa Excelência disse: se fizer isso, pai, vai voltar, e daí atrasa ainda mais aquilo que é a intenção de implementar de imediato a PEC. Eu cheguei a propor, onde diz 30, dizer, no mínimo 30. Seria essa mudança assim, de imediato, que poderia abrir um caminho para o diálogo. A palavra no mínimo 30. Infelizmente não foi possível devido estar em cima da hora. Mas, presidente, é isso. Eu quero dizer que eu tenho o maior respeito por esse Senado. Presidente, eu já disse e vou repetir de novo. Esse é o meu último mandato. Eu volto para casa depois de 40 anos. Entre Câmara e Senado, 4 de federal e 3 de senador. E volto ciente do dever cumprido. Eu quero que os senhores, cada um votarão com a sua consciência, entendam que essa é praticamente uma declaração de voto de um homem negro que, infelizmente, quando pequeno, moleque ainda, me ensinaram que eu não devia falar em zumbi, porque zumbi era um monstro que ia me pegar à noite. E aí, claro, a escola me ensinou que zumbi era o meu herói e continua sendo essa hoje. Vida longa, Zumbi dos Malares, vida longa esse país, vida longa a integração de negros, brancos, índios, pessoas com deficiência, que somente assim nós estaremos construindo um país de primeiro mundo. Um abraço a todos, independente da posição de cada um.